dados da Organização Mundial de Saúde revelam que todos os anos, cerca de 8 milhões de pessoas morrem no mundo por doenças causadas pelo tabagismo. Uma delas é o câncer de pulmão, que aqui no Brasil é o terceiro tipo de câncer mais frequente entre homens e mulheres. Nós estamos agora no mês de agosto, que busca conscientizar justamente sobre a gravidade, do câncer de pulmão. Nós vamos ao vivo agora falar com o Márcio Falcão sobre o assunto. É uma doença que também, traz, infelizmente, muitas mortes, Márcio. Exatamente, Sabrina. Desde 1995, por exemplo, para a gente ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mortes causadas pelo câncer de pulmão ocupam a primeira colocação no ranking geral de mortes por câncer no mundo. Então, é uma doença com alto índice de mortalidade. O consumo de tabaco, em geral, vem caindo ao longo dos últimos anos. Aqui no Brasil, por exemplo, os dados da OMS revelam que o consumo caiu cerca de 35% desde 2010. Mas ainda assim o número de fumantes é muito alto. Por isso, o Agosto Branco, como é chamado, convida toda a comunidade a discutir esse assunto, a falar, a conscientizar sobre a importância de abandonar os hábitos de utilização do tabagismo para a prevenção do câncer de pulmão. Os fumantes possuem cerca de 20 vezes mais chance, de risco de desenvolvimento dessa doença. Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados do tabaco. E aí, hoje em dia, uma grande preocupação das autoridades em saúde é o consumo do cigarro eletrônico, cada vez mais comum, infelizmente, entre os jovens. Uma pesquisa, inclusive, mostra que 4 milhões de pessoas no Brasil já utilizaram o cigarro eletrônico. É muito importante que a população tabagista se atente aos sinais que são enviados pelo corpo. Isso porque, de acordo com a comunidade médica, identificar alguma doença de pulmão logo no início diminui as possibilidades de morte. Nós falamos sobre isso com o oncologista que nós vamos ouvir agora na entrevista. Mais da metade dos casos já são descobertos em estágio de doença metastática. Então, muitas vezes, quando o paciente tem uma dor no tórax, tem uma tosse com sangue, uma dor ao respirar, muitas vezes isso já se associa a uma doença mais avançada. Por isso que é importante discutir com os pacientes que fumaram durante 20 anos ou mais, que fumaram pelo menos um maço ou meio maço por mais de 30 anos, fazer o rastreamento principalmente acima dos 50 anos. Ouvimos aí então o oncologista Felipe Statti falando da importância dessa busca por atendimento médico já no início dos sintomas para aumentar a possibilidade da pessoa conseguir um tratamento médico que ajude no controle da doença, nesse caso o câncer de pulmão. Fundamental a gente ressaltar aqui também que a rede pública de saúde brasileira oferece uma ampla rede de apoio e de atendimento às pessoas que desejam abandonar os hábitos de consumo de tabaco, seja o cigarro convencional ou então o cigarro eletrônico, como eu disse, cada dia mais utilizado, especialmente pelos jovens. Então, em qualquer posto de saúde, aí perto da sua casa, aí no seu bairro, você vai encontrar uma equipe com o conhecimento necessário para ofertar a você o atendimento necessário para você abandonar os hábitos de tabagismo. Essa também é uma orientação importante repassada pela Organização Mundial da Saúde para a gente melhorar os índices que eu disse agora há pouco, Ao longo dos últimos anos, o consumo de tabaco vem diminuindo, mas agora a preocupação do momento pelas autoridades em saúde é realmente com o consumo do cigarro eletrônico. Sabrina.